Tudo começa quando o Bruno, ainda em uma reunião ali com seus advogados, ele recebe uma ligação e vê que a Kátia atende e com 7 pedras nas mãos, quase ele engole ela, dizendo que já disse a ela que não tem tempo para ficar conversando porque está muito ocupado. A Kátia diz que é porque ele tem muitas coisas para explicar a ela pelo que o irmão dela disse a ela, que é o casamento falso, o tal casamento da Maria José e a morte do juiz. O Bruno, por sua vez, baixa a crista e diz que esse não é o momento para falar sobre isso, chama ela de meu amor e fala que está conversando com seus advogados porque no dia seguinte ele tem uma reunião decisiva na empresa e diz que depois disso ele liga para ela. A Kátia diz que é para ele ligar mesmo e o Bruno confirma que já disse que liga. A Kátia diz que ele já sabe que ela ama ele e que não gosta de ficar ali pensando coisas ruins sobre ele. O Bruno, mais seco do que cuscuz, ele diz que também ama ela, mas que depois eles se falam. Desliga o telefone, se aproxima dos advogados, pede desculpa e pergunta onde foi que eles pararam. O advogado Roy Sebo, ele repete que estava falando que se o senhor Alessandro Lombardo ele tiver a maioria dos votos, o Bruno não vai poder fazer mais nada, e o outro advogado diz que ele só vai poder solicitar o outro cargo de vice-presidente da empresa. O Bruno debocha e diz que não vai se conformar com isso e que ainda ele tem cartas poderosas na manga. E após essa reunião, ele liga para o Eric e manda ele dizer onde que o velho mora. O cheira-cola do Eric, todo perdido ali, ele pergunta: que velho? O Bruno chama ele de ignorante e diz que está falando do Pedro, e o Eric diz que esse ele não sabe. O Bruno dá uma surtada ali no meio da rua e tenta chutar os pombos e chama ele de incompetente. O Eric pede para que ele espere um pouco porque ele acha que o Arturo sabe. Ele se aproxima do Arturo e pergunta se ele sabe onde mora o pai da Maria José. O bigode de foca do Arturo nem pensa 2 vezes, já vai logo dizendo que sabe sim, mas que se quiser encontrar ele agora, ele deve estar trabalhando lá no mercado. O Eric volta a sua ligação com o Bruno e diz que o Pedro está trabalhando no mercado. O Bruno diz que está bem e desliga o telefone. Logo em seguida, ele vai atrás do seu Pedro, tenta intimidar o coitado, dizendo que é melhor ele lhe obedecer e que também é melhor ele falar com a filha dele, a Maria José, para que no dia da reunião e votação dos acionistas, ela, a Maria José, vote nele. Ou então ele vai voltar a ver o amigo dele, o Rufino, e que dessa vez ele vai acabar atrás das grades. O Bruno declara ao seu Pedro que jura pela vida dele que vai colocar ele na cadeia. O pobre de seu Pedro, todo cagado ali, ele pergunta com medo da moléstia o que o Rufino tem a ver com essa história. O Bruno fala que o Rufino está esperando apenas uma ordem dele para que assim lhe denuncie, e dá uns tapinhas na cara do seu Pedro e vai saindo, mas vê ali bem na sua frente o Gabriel e a Mercedes. O Bruno fica revoltado, se aproxima e diz que ali é uma bela surpresa ver eles dois e fica perguntando: e agora? E a Mercedes fica apavorada e diz que jura por Deus que ela não disse nada, e o Gabriel toma a frente e diz que eles não disseram nada ainda, mas que a qualquer momento eles podem falar tudo. O Bruno retruca e diz que se eles dois ali se atrever a dizer qualquer coisa para lhe prejudicar, ele mesmo vai se encarregar de fazer o que o medroso do Eric não teve coragem de fazer: dar um chute na perna do Gabriel e se dando no meio do mundo. A Felipe está arrumando as coisas ali e diz que é muito bom saber que as coisas estão dando certo para a Vitória e que isso deixa ela muito feliz. O Ezequiel pergunta a Felipa se ela acha que o Fernando e a Vitória já, mas nem conclui, porque a Felipa corta ele e manda ele parar de ter a mente suja. O Ezequiel diz que tá bom e a Felipa fica por ali, dizendo que andar com um jovenzinho como o Fernando faz qualquer mulher se animar. O Ezequiel sorri e diz que pelo menos a tranquilidade já voltou novamente para casa. Já em outra cena, o Alessandro está ali aparentando estar tranquilão, mas não está, porém olhando o seu projeto, e o Fernando chega nesse momento todo feliz e diz que saiu com a vitória e que esse foi o dia mais maravilhoso de toda a sua vida. O Alessandro diz que imagina como deve ter sido, porque pelo sorriso do rosto dele, esse encontro deve ter sido maravilhoso. O Fernando se aproxima e diz que ama a Vitória, e o Alessandro fala que isso é muito bom e que
que fica feliz por eles, só que o Alessandro fala isso meio cabisbaixo e o Fernando percebe logo e diz que ele não está parecendo nada feliz. O Alessandro diz que não é por conta deles dois, é porque tem um monte de problemas e que um deles também é dele, do Fernando, que é a irmã dele e o Bruno. O Fernando diz que já falou com o Bruno e proibiu ele de se aproximar dela, e o Alessandro pergunta se ele acha mesmo que o Bruno vai escutar ele. E o Fernando diz que na verdade o Bruno não tem nenhum interesse na Kátia. O Alessandro diz que o Bruno pode querer ficar com ela só para provocar eles dois e que ele e o Fernando conhecem o Bruno muito bem. O Fernando diz que isso é verdade, mas o que ele faz então? Porque ele poderia denunciar o Bruno por abuso, mas se a Kátia negar tudo, como fica? O Alessandro diz que na verdade ele não sabe e que além de tudo ele acaba de descobrir que o celular que estava com ele é do tal Mário Aguirre, e o Fernando, assustado, pergunta se era o cara que eles foram procurar. O Alessandro diz que é ele mesmo, o mesmo cara que foi contratado pelo Ulisses, a Maura, e que além disso, aquela mulher que estava na fotografia é a irmã gêmea da Maria José. O Fernando pergunta se ele realmente tem certeza disso e se ele falou com o pai dela. O Alessandro diz que sim, mas que ele negou tudo, mas que ele contou ao Roberto e que ele lhe contou tudo, inclusive que o Ulisses disse a ele sobre essa tal Sandra, que ela é a irmã da Maria José e que o Bruno não tem nada a ver com essa história. O Fernando diz que acha que cada um é dono da sua própria vida e que tem todo o direito de ter os seus segredos, e diz que o seu Pedro não quer que suas filhas saibam nada disso e ele, o Alessandro, tem que respeitar a vontade dele. O Alessandro questiona e diz que não, porque muita gente já sabe, como o Roberto, a Maura, o Ulisses, e que tem certeza que a mãe da Maria José também, porque parece que ela está viva e que se chama Helena e que se casou com um cara ali rico do interior. O Fernando, confuso, pergunta: Helena do interior? Se aproxima do Alessandro e pergunta: Helena do quê? O Alessandro diz que não se lembra do sobrenome porque é um nome estrangeiro. Fernando então pergunta se seria Grugen. O Alessandro olha assustado para o Fernando e diz que acha que é isso mesmo e questiona ele, o Fernando, como que ele sabe disso. O Fernando diz que conhece ela e o Alessandro pergunta de onde. O Fernando então revela tudo, que o ex-sogro dela é amigo do seu tio-avô. Em seguida, a Maria vem batendo um papo bem tranquilo ali com a Vitória e a Felipa, só que nesse momento chega a Raquel cheia de cana e com a peste ela questiona a Maria que ela quer tirar o Ulisses dela. A Maria fica sem entender nada, porque na verdade a Raquel está cheia de fumo ali e confundindo a Maria com a sua irmã gêmea, e diz um monte de coisa com a Maria que na real ela está sem entender nada. A Raquel ainda diz que a Maria já se vestiu até de prostituta para conquistá-lo. A Vitória se aproxima da Raquel, pega das mãos dela um copo de pinga e manda ela largar isso. E manda a mãe sair de perto dela porque o problema não é com ela, e diz a Maria para que ela responda logo. E a Maria, toda perdida ali, ela pergunta: responder o quê? A Vitória até tenta controlar essa situação ali, mas a Raquel manda a Vitória calar a boca, pega nos braços da Maria, mandando ela falar logo. E a Vitória manda ela soltar a Maria e ter calma, só que a Raquel, manifestada, ela diz que não vai ficar calma nada, porque as coisas ali naquela casa só piorou depois que essa mulher apareceu ali, e que primeiro ela se meteu com o Alessandro e que agora com o Ulisses. A Maria continua ali perdida, sem entender nada, que miséria essa mulher tá querendo falar ali, e depois ela vai saindo, só que a Raquel vai atrás dela e diz que a única coisa que essa mulher tem feito com ela foi acabar com a vida dela, sai atrás da Maria, puxa ela e a Vitória tenta tirar ela, só que ela empurra a própria mãe e manda ela sair de perto dela e pergunta logo a Maria por que elas não falam logo ali na cara tudo o que elas querem dizer. A Maria diz que tudo bem e que realmente não gosta nada dela. A Raquel, por sua vez, debocha e pergunta se não e diz que tá com peninha. A Vitória novamente tenta fazê-la parar, só que ela não para e ainda reclama muito, mandando logo esse cachorro parar de latir e tenta chutar o bichinho.
A Felipa diz a ela para que ela não se meta com o fofo, porém a Raquel, manifestada ali na besta fera, ela parte para cima da Maria sem nenhum pingo de piedade por vê-la grávida e começa a lhe espancar. A Vitória, por sua vez, fica muito agoniada, sempre tentando ali apartar aquela briga, e a Raquel manda ela sair de perto dela e ela não se meta ali porque ela está defendendo o que é dela e que ninguém se meta. E diz que vai quebrar a cara da Maria, parte para cima dela, dá-lhe uma sapecada na cara da Maria que cai ali sem poder ter nenhuma reação por estar grávida. Porém, a Vitória fica desesperada, ela chama os empregados para ajudar a separar aquela mal acabada ali da Raquel. E eles chegam, separa, mas ela, a Raquel, fica gritando com a Maria, chamando ela de vigarista e diz que vai lhe pegar. Logo depois dessa cena aí, o Roberto se revolta com a Raquel por ter batido na Maria José, e a Raquel diz que ela merecia porque era uma vigarista e se envolve com qualquer pessoa. O Roberto, soltando fumaça pelo nariz, ele diz que já disse a ela que isso não é verdade, porque na verdade quem se envolve com qualquer pessoa é Ulisses, e que ele se envolve com homens, com mulher, tanto faz, contanto que ele consiga tirar proveito. A Raquel, nesse momento, ela manifesta e joga a bebida do copo na cara do Roberto e diz que o que ele está dizendo ali é uma grande mentira, e como que ele se atreve a dizer que Ulisses se envolve com todo tipo de gente, como homem, mulheres, e declara que ele, o Roberto, é um infeliz. O Roberto então abre logo o jogo para Raquel e diz que Ulisses se envolveu com ele, e a Raquel fica histérica e pergunta com ele: como assim? Como assim com ele? Parte para cima do Roberto, ele segura ela e pede para que ela escute ele e diz que Ulisses é bissexual, e a Raquel continua falando que isso ali é tudo uma mentira. O Roberto abre todo o jogo e diz que isso é verdade, que ele se envolve com homens ou com mulheres, e declara que Ulisses é igual a ele e pergunta se será que ela não entende isso e dá as costas para o inimigo. A Raquel vê uma faca ali, olha bem para ela, pega, parte para cima do Roberto, que deu bobeira, feito ali um pombaleza de costa, e a Raquel taca a faca nele 2 vezes e diz que vai matar ele. Só que a sorte do Roberto é que nesse momento o Hernan chega, manda ela parar, pega no seu braço e pergunta o que gota serena ela tá fazendo ali, manda ela soltar a faca e pede para que a Vitória ligue logo pro Alessandro para chamar uma ambulância da clínica, porque senão o Roberto vai morrer. Ela liga e logo depois entra em choque ao ver o Roberto ali cheio de sangue jogado no chão.